Então, falando sobre os livros poéticos da Bíblia, do Antigo Testamento, nós começamos aqui a partir da obra de Werner Schmidt a falar sobre o saltério. A poesia veterotestamentária abrange, além dos salmos, por exemplo, também grande parte dos ditos proféticos ou da literatura sapiencial. Você sabe que se você olhar os livros de profecia, você vai ver estrutura poética nele em alguns trechos, certo? E você vai ver isso, inclusive, até mesmo na criação, né? Quando Adão fala, essa mulher, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, você percebe que a estrutura está poética ali. Então, só raramente aparecem indícios de uma rima final, como em Jeremias 1,5, Salmo 75,7. Com maior frequência, encontramos aliterações em Gênesis 1,1, Amós 5,5, Salmo 1,1 e outras. Fundamental é o ritmo frasal, o assim chamado paralelismo dos membros, que combina a identidade na forma com a mudança na terminologia. Como no hebraico, o ritmo frasal e pensamento, forma e conteúdo em regra coincidem. O final do verso e o final da frase também costumam coincidir. Os semiversículos, também chamados de membros, estíquios ou cólons, formam um versículo. Este chama-se período, sentença ou, dependendo de sua bi ou tripartição, dístico, trístico, bicólon ou tricólon. Quando os estíquios correspondentes expressam o mesmo pensamento com outras palavras, falamos de paralelismo sinônimo. Vou dar um exemplo aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade. E aí, paralelamente, vem a frase seguinte: e purifica-me do meu pecado. Ou seja, disse a mesma coisa de forma diferente. Deu para entender? Sim. Ó, lava-me completamente da minha iniquidade, vírgula, e purifica-me do meu pecado. Então esse é o paralelismo sinônimo. Salmo 51, versículo 4, conferir com Isaías capítulo 1, versículo 10. Continuando aqui, quando os membros do versículo contrastam de forma mais ou menos rigorosa, temos um paralelismo antitético. Vamos lá. Pois Javé conhece o caminho dos justos, vírgula, mas o caminho dos ímpios perecerá. Foi 51,4. Não, está falando que assim, além desse trecho, 51,4 em diante. Entendeu? 51,2 é a referência desse versículo. Beleza. Então, continuando aqui. Pois Javé conhece o caminho dos justos, vírgula, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, enquanto o caminho dos justos é conhecido por Deus, ou seja, é algo bom, o caminho dos ímpios perecerá, é algo ruim. Beleza? Então, Salmo 1, verso 6, conferir com Salmo 27, versículo 10 e Provérbios 10, versículo 1 em diante. Quando a segunda parte do versículo ou da frase leva adiante a ideia da primeira, sem repeti-la com palavras diferentes, temos assim o chamado paralelismo sintético. O sinônimo é quando diz a mesma coisa de forma diferente, certo? E aí, quando a segunda parte leva adiante a ideia da primeira, ou seja, ela meio que está caminhando explicando a primeira, digamos assim, né? É sintético. Também este se constitui de 2 ou 3 membros, mas dificilmente se percebe ainda o paralelismo do enunciado, onde diz: Javé é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Então é meio que assim, olha, eu não tenho medo de ninguém, porque Javé é minha luz e minha salvação. Então, quando ele fala de quem terei medo, é uma pergunta retórica para deixar claro que ele não tem motivos para ter medo, porque Javé é sua luz e sua salvação. Salmo 27, verso 1,
conferir com Salmo 23, verso 1, Salmo 1, verso 3, Salmo 103, verso 1 em diante, e Salmo 40, versículo 31. Destas três formas básicas, distinguimos ainda como caso especial o paralelismo parabólico, onde as duas partes do versículo contêm imagem e significado. Como um pai se compadece de seus filhos, assim Javé se compadece do que os temem. Então é como se houvesse uma parábola, entende? Eu estou dizendo que da mesma forma, analogamente, assim como, certo? Um pai se compadece de seus filhos, Javé se compadece dos que o temem. Salmo 103, versos 11 e 13, 42, verso 2, Isaías 1, 3, Isaías 55, versos 9 a 11, Provérbios 26, versículo 14 e outros. Versículos de três membros costumam adotar paralelismo escalonado, também chamado de climático, repetitivo ou tautológico, que repete algumas palavras decisivas, mas avança no pensamento. Ou seja, embora seja repetitivo, há um progresso no pensamento do autor. Nesta forma, se conservou repetidas vezes a tradição vétero-oriental anterior a Israel. Vamos lá. Mais que o estrondo das águas torrenciais, mais imponente que a ressaca do mar, é imponente Javé nas alturas. Então observa bem, mais que o estrondo das águas torrenciais, mais imponente que a ressaca do mar, é imponente Javé dos exércitos, ou nas alturas. Salmo 93, verso 3 em diante, Salmo 24, verso 7 em diante, Salmo 29, verso 1 em diante, conferir com Salmo 92, verso 10. Perdão, você ia falar alguma coisa? Por que, não sei se você sabe responder, claro, por que fez tudo tipo de uma frase? Por que uma, duas, três, quatro? É porque era um modo de pensar, entende? Eu não vou muito longe. Além de ser a forma de pensar, é o modo que está estruturado aquele texto poético. Vamos lá. O amor é fogo que se arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, rimou com ferida que dói e não se sente, é dor que desatina sem doer, o amor é fogo que se arde sem se ver. Percebeu que é só, o amor é fogo que arde sem se ver? Acho que é isso mesmo, né? Mas o que eu quero falar é da rima, né? Imagina o cara que conhece Camões através de Legião Urbana, dá ruim, né? Então o que acontece? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, ente, é o contentamento descontente, ente, é dor que desatina sem doer, percebeu? Então, assim, cada texto poético, entende? Cada texto poético tem uma composição. Tem, por exemplo, aquilo que a gente chama de versos brancos, que são aqueles que não tem rima, né? Então você vai ouvir algumas frases, né, que não rimam. A gente está acostumado com o quê, né? Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração. A gente está acostumado com isso. Aí, agora, por exemplo, você pode lembrar, tem uma música, esqueci o nome desse cantor, eu era criança na época, em que ele fala: meu amor, estou tão sozinho, não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor, só um sonho sinto na memória, daquele tempo feliz, tempo que você me quis e me amou. Ou seja, nada vai rimando, entende? Não sei o nome dele não. Eu sei que acho que arde coração, vem me fazer feliz, uma coisa mais ou menos assim. Então, abre coração. Aí nesse caso, Marcelo, né? Eita aí, esse aí tem idade.
Ele tem idade, entendeu? Ele tem idade, né? Então, Fernando não conseguiu lembrar, entendeu? Aí nesse caso, Fernando é jovem. Então, observa que assim, depende muito, assim, nos dias de hoje, a gente tem vários tipos de poesia, né? Então, a gente tem com os versos brancos, a gente tem o soneto. Então, dependendo, se hoje tem essa variedade, também não era diferente naquela época. Deu para entender? Então é o modo de organizar o texto, porque como é um texto poético e é algo para ser cantado, então vamos fazer de um jeito que dá para a gente lembrar, entendeu? É mais ou menos assim. Raramente encontramos os assim chamados versículos curtos, que não apresentam mais nenhum paralelismo, mas que podem ter sido reunidos em séries similares. Salmo 111, por exemplo, talvez também séries de preceitos legais como o Decálogo. Ocasionalmente, versículos são juntados formando estrofes que se destacam uma das outras por meio de um refrão. Salmo 42, 46, Isaías 9, versículo 7 a 29, 5, versículo 25 em diante, e outras. Você vai lembrar, né? Como é que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete, entende? Não é uma vez só que ele coloca, né? Então, acho que porque te abates também, espere em Deus. E continuando aqui, no acróstico alfabético, as iniciais dos versículos ou das estrofes correspondem à ordem alfabética. Salmo 9, Salmo 111, 145. Aí a gente tem, por exemplo, Naum 1, Lamentações 1 a 4 e outras. Este recurso estilístico funciona como técnica mnemônica? É uma pergunta que ele faz. Para mim, sim. Ou pressupõe a transmissão em forma escrita do salmo, visto que o acróstico é percebido muito mais na imagem escrita do que na recitação oral. Porque você vai perceber em alguns salmos que eles começam com as letras do alfabeto hebraico. O Salmo 119 é uma demonstração clara. Você vai ver ali Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Então você percebe que ali a ideia é de assim, quando você lembrar da letra, você lembra do verso. Deu para entender? É aquele caso de você associar uma coisa a outra para você não esquecer. Deixa eu ver aqui. Sem dúvida, a poesia hebraica também apresenta uma estrutura métrica. Esta se baseia numa sucessão determinada de sílabas tônicas e átonas, numa ordem certa de sílabas longas e curtas. Segundo uma acepção, o assim chamado sistema alternante, sílabas tônicas e átonas se alternam quase que regularmente, segundo o sistema mais livre. Por isso, certamente, o mais apropriado, o assim chamado sistema acentuante. Podem seguir várias sílabas átonas a uma sílaba tônica. Como a pronúncia do hebraico mudou no decorrer do tempo e raramente temos métodos puros, é difícil chegar a uma conclusão totalmente convincente sobre o controvertido problema da métrica. Então, ele não sabe explicar direito, mas pelo menos ele descreve como uma coisa é, entende? Então, a gente observa aqui a questão, né, como é que eu posso dizer, da estrutura dos salmos no saltério, beleza?